Bom, boa noite. A gente vai iniciando, porque com essa questão do prêmio, né, e chegando ao final das inscrições, a equipe do Instituto República está bastante atarefada, enfim, mas eu acho que foi muito legal. A ideia do nosso encontro de hoje era que a gente pudesse conversar com a equipe do República, que é o organizador do prêmio, para que eles pudessem falar um pouquinho sobre como você faz para se inscrever, quais são os critérios, conhecer um pouquinho mais sobre o prêmio, né? O Prêmio Espírito Público, ele é uma iniciativa que tem como objetivo reconhecer os profissionais públicos. Esse prêmio ele é realizado por organizações, né, que apoiam o setor público. Eles fizeram deixa eu só agregar mais alguém aqui. Eles fizeram uma aliança, né, e a gente chama até de aliança mesmo, que é o do Instituto Humanize, o República, a Fundação Brava e a Fundação Lehman também. Eles fazem esse prêmio, eles organizam esse prêmio. Esse ano estão fazendo essa organização junto com o CONSAD. E o objetivo era mesmo que vocês, líderes, né? A gente sabe que tem muitos líderes, não só na prefeitura, mas como em todo o Brasil, que são extremamente capacitados, que têm um trabalho muito importante, que realizam muitas ações em prol do serviço público brasileiro. E esse prêmio exatamente tem a função de reconhecer. E a gente sabe que as pessoas, às vezes, têm alguma inibição de se inscrever no prêmio por não conhecerem muito como funciona. Então, a gente quer mesmo quebrar demistificar um pouco o prêmio para os líderes e gestores. Então, a gente teve essa ideia de conversar com o Instituto República para que vocês pudessem conversar diretamente com o organizador do prêmio. Então, como vai ser a dinâmica do evento de hoje, né? A gente vai, primeiro, a Isabela, ela vai falar um pouco, vou apresentar a Isabela para vocês daqui a pouco, ela vai falar um pouco sobre o prêmio, sobre as características do prêmio, e depois a gente vai ouvir o depoimento do Sérgio Bastos, que é um colaborador nosso aqui da Fundação João Goulart, assessor-chefe da Ana de Rio, que foi um dos ganhadores do prêmio do ano passado. Então, o Sérgio vai poder contar um pouco para vocês, não só a experiência que ele teve com a inscrição, como também todo o processo dele ao longo das etapas do prêmio e ao longo também de todas as ações que ele fez depois em prol desse prêmio. A nossa convidada de hoje, né, do Instituto República, é a Isabela Tramassoli. Falei direito, Isabela? Ela é gerente de processos, ela é gerente de projetos do República, né? Ela é responsável pelos projetos de valorização e reconhecimento. Então, a Isabela vai poder falar um pouco melhor sobre o prêmio. A gente, como tem um tempo um pouco curto, caso ao final a gente não tenha tempo para ouvir a resposta, para ouvir as perguntas e responder a todo mundo, a gente pede que vocês coloquem as perguntas no chat com o e-mail. Algumas pessoas a gente já conhece, que a gente tem o cadastro, mas para quem ainda não tem o cadastro aqui na Fundação, manda a sua pergunta pelo chat, coloca o e-mail, que a gente vai fazer questão de responder a todo mundo, mesmo que a gente não consiga fazer isso agora, nesse momento. Então, agora eu vou passar a palavra para a Isabela, que vai apresentar um pouco a respeito do prêmio para vocês. Legal, obrigada, viu, Bárbara, pela apresentação. Vocês estão me escutando direitinho? Perfeito. Então, queria, em primeiro lugar, dar boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer a organização, né, desse bate-papo para a Bárbara, para a Ana, né, para a Fundação João Goulart. Para a gente é super importante ter esses espaços de diálogo, principalmente para contar um pouquinho mais sobre o prêmio, tirar dúvidas e, sobretudo, o que para mim acho que é o mais importante é escutar certamente a experiência do Sérgio, como é que foi para ele, né? Enfim, como que o prêmio contribuiu na trajetória pessoal, na trajetória profissional dele, né? Então, obrigada por esse espaço. Vou tentar ser bastante sucinta na minha fala e depois também estou à disposição para tirar eventuais dúvidas, né? Então, o que é o prêmio e quais são os seus grandes objetivos, né? O prêmio ele nasce em 2018 a partir da crença de que os profissionais públicos eles exercem seu espírito público
a partir desse, desse exercício, né, eles são a força fundamental para transformar o Brasil. Então, é daí que surge, né? Então, hoje, como a Bárbara colocou, é uma iniciativa apoiada por mais de 20 organizações e correalizado pelo República.org, pela Fundação Lehman, Brava, Instituto Humanize e pelo Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Administração, o CONSAD. Então, são dois grandes objetivos, né, dessa iniciativa. O primeiro, certo, é valorizar, reconhecer e divulgar a trajetória de profissionais públicos a partir da sua atuação no serviço público, né? Então, mostrando o trabalho que a gente sabe que muitas vezes é um trabalho invisível, que a sociedade não consegue ver, e também inspirar e dialogar a sociedade, né, de que governos importam e de que são os indivíduos que trabalham dentro desses governos que são os vetores das transformações, né, no país. Então, qual que é essa essência, né? O que a gente pretende, assim, com essa iniciativa, que tem apenas 3 anos, mas que eu acho que a gente já tem uma série de conquistas para celebrar, né? Acho que é desafiar essa percepção, como a Bárbara bem colocou no início da fala dela, né? Essa percepção estigmatizada sobre os profissionais públicos, então, através da valorização e do reconhecimento, premiar, reconhecer, valorizar, dar publicidade para os profissionais públicos, né, que constroem com muita resiliência, que a gente sabe quais são os enormes desafios, né, que a administração pública tem, mas que a partir das suas trajetórias elas transformam o serviço público, e também buscar esse diálogo e conexão constante com a sociedade civil, aí para sensibilizar da importância dos governos, né, e dos profissionais que estão atuando, e eu acho que esse é um momento que a gente está vivendo, se faz ainda mais necessário a gente contar as histórias dos profissionais públicos, né, que dedicam a sua vida ao serviço público e os que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus, né? Então, em linhas gerais, quem pode se inscrever nessa iniciativa, né? Todos os profissionais públicos de todo o país que podem concorrer em 6 áreas: educação, gestão de pessoas, governo digital, meio ambiente, saúde e segurança pública, e tem alguns pré-requisitos, né, para essa participação. Então, precisa ser brasileiro ou estrangeiro que esteja trabalhando atualmente na administração pública, seja na administração direta ou indireta, então inclui fundações, autarquias, empresas públicas, etc., nas mais diversas esferas, então na esfera federal, estadual, municipal, não tem restrição com relação a isso. Tenho no mínimo 10 anos de atuação no serviço público, então, sendo pelo menos 5 deles na última década, isso é algo que sempre surge dúvidas, né, com relação a esse tempo, né, de atuação. Então, ele não precisa ser contínuo no mesmo órgão, esses 10 anos ele não precisa ser contínuo, e ao mesmo tempo, esse profissional ele pode ter trabalhado nesse meio tempo no terceiro setor, em empresas privadas, mas o que a gente contabiliza são 10 anos de atuação no serviço público, então não precisam ser 10 anos contínuos, né? Então, o que mais? No momento da inscrição, não ocupar nenhum cargo eletivo ou função diretiva em partido político, não ter sido um dos 18 premiados na edição passada, não ter sido condenado por nenhum tipo de crime contra a administração pública, e não ser membro de nenhum dos comitês ou jurado, né, que vai avaliar as candidaturas, né? Então, a partir disso, então, quais são as dimensões que a gente avalia através desses candidatos, né? O primeiro são os resultados entregues para a sociedade, o que isso significa, né? Principais projetos, políticas e soluções que geram resultados mensuráveis e significativos. A segunda dimensão são contribuições técnicas no campo de atuação, então novas ideias, métodos, ferramentas, abordagens, aplicações que foram desenvolvidas ao longo dessa trajetória, então contribuições que demonstram a busca constante por novas formas de olhar um desafio, né, e melhores formatos para entregar as políticas públicas e os serviços públicos, né? A terceira dimensão é a contribuição para o desenvolvimento de outros profissionais públicos, então valores, comportamentos essenciais, fontes de inspiração para os seus colegas no ambiente de trabalho, né, contribuição para o desenvolvimento de outras equipes, os seus pares e demais colegas. E a última dimensão,
que a gente avalia é resiliência e superação à adversidade, né? Então, momentos difíceis que exigiram grande disposição para lidar com essas adversidades e barreiras encontradas no serviço público, estratégias adotadas para a superação. Então, aqui a gente fala que tem muito espaço também para os erros e para os acertos, né? Muitas vezes a gente recebe algumas perguntas e dúvidas, né, de profissionais. Poxa, mas eu acho que a minha trajetória não é tão relevante assim para concorrer a essa premiação, né? Mas aqui o que a gente está olhando é o conjunto da obra, né? São os esforços. A gente sabe que toda a trajetória profissional ela tem altos e baixos, ela tem momentos de maior contribuição, né? Então a gente olha para todos esses aspectos. Então não tem só uma relevância de projetos, né? A gente aqui não faz um comparativo de resultados ou de impacto de iniciativas, mas é todo esse conjunto que é aquilo que a gente considera o espírito público, né? O que é ter espírito público para a gente, né? Então, um pouquinho dos resultados, né, que a gente já conquistou até aqui. Eu acho que apesar de ser um prêmio bastante novo, a gente tem vários profissionais que foram celebrados, né, a partir dessa iniciativa, que eles nos relatam. Acho que o Sérgio é a melhor pessoa para falar sobre isso nesse momento, mas a gente tem muitos relatos de profissionais que trazem que o trabalho, a partir dessa celebração, tem sentido o seu trabalho mais valorizado, né, tem sentido mais relevância nesse sentido, estão sendo procurados para disseminar boas práticas, né, na gestão pública, né, além de outros que contam para a gente que o prêmio proporcionou, por exemplo, o melhor momento da carreira, né, que o prêmio hoje é o melhor meio de estímulo na divulgação dos serviços públicos brasileiros de qualidade, que é uma fonte de inspiração para outros profissionais, para desenvolverem comportamentos criativos, né, tendo esse efeito multiplicador, que é um dos nossos grandes objetivos, né, que o contato com outros vencedores, né, fez com que eles reflitam que eles não estão sozinhos. Acho que isso é uma sensação muitas vezes coletiva, né? Alguns profissionais, servidores públicos relatam que tem essa sensação, né, de estarem sozinhos, né, nesses desafios, né? E isso aumenta a esperança de um país melhor, entre vários outros relatos, mas que eu vou deixar, né, o espaço também para o Sérgio comentar. Então, quais são as novidades que a gente trouxe, que a gente modificou, né, da edição passada para essa edição? Acho que principalmente a categoria de saúde, que ela vai reconhecer trabalho de equipes, ao invés de reconhecer indivíduos, né? A gente acha que nesse momento é super importante que a gente dê visibilidade para o trabalho sério, para o trabalho comprometido, né? Que essas equipes, elas vêm desenvolvendo, né, sobretudo nesse momento, e vai ser criada a medalha Espírito Público, que a cada ano ela vai ter um tema diferente, e para essa edição de 2020 a gente vai reconhecer instituições públicas que estão buscando soluções inovadoras para o combate ao novo coronavírus, né? Então, o prazo para as inscrições se encerra no dia 29 de julho, então, próxima quarta-feira, e o link da inscrição pode ser acessado através do site premioespiritopublico.org.br. Então, eu queria deixar aqui, para finalizar a minha fala, o convite, né, fazer esse convite para que vocês se inscrevam e para que também indiquem outros profissionais que inspiram vocês e que também podem inspirar todos nós. Então, fica esse grande convite. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está mais do que à disposição. No site a gente também tem um FAQ, que tem ali uma série de perguntas e respostas. E hoje a gente tem uma plataforma bastante interativa, com manual de inscrição, o passo a passo para se inscrever, com o regulamento, com todas as datas, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está mais do que à disposição. Tá? Então, de novo, agradeço esse espaço e muito animada para escutar um pouco do relato do Sérgio. Diga, Sérgio, vamos lá. Boa noite a todos. Né? Depois dessa apresentação da Isabela do que vem a ser o espírito público, né? Contar um pouco da minha saga entre conhecer, né, o concurso e ter passado pela imersão, ter passado pela aquela noite maravilhosa lá da entrega dos prêmios, né?
e do que esses benefícios de ter participado desse certame, né? Eu acabei entrando no concurso do Prêmio Espírito Público sem nunca ter ouvido falar no Prêmio Espírito Público. A Ana entrou na nossa sala de uma hora para outra e diz: o que vocês acham do Sérgio ser o candidato da Fundação ao Prêmio Espírito Público? Aí todo mundo: eu apoio, legal, eu apoio, mas esqueceram de perguntar, né? E não teve jeito, eu acabei sendo lá a pessoa que tive que fazer a minha inscrição, até pela ajuda dos meus amigos, que eles foram incansáveis, né? Porque o tempo é curto, né? O tempo é curto e a cada dia que passa fica mais difícil você escrever, né? E não é só escrever uma trajetória. Escrever uma trajetória é fácil, você está falando de você mesmo. Agora, você escrever uma trajetória e adequar a sua trajetória a todos aqueles critérios e aquelas dimensões que vão ser avaliadas, aí que está a dificuldade, né? Porque você pode escrever uma trajetória linda e esquecer a resiliência, né? Quem for avaliar o item resiliência não vai achar e você vai deixar de ter uma boa pontuação. Então, além de você escrever a sua trajetória, você tem que estar atento a que, por exemplo, agora são 1.500 palavras, né? Então, você tem que escrever a sua trajetória dentro dessas 1.500 palavras, atentando às 4 dimensões, né? E aos 12 critérios, né? E, além disso tudo, você ainda tem que seguir um fluxograma, né? Que vai ajudar você a escrever a trajetória. Então, não é uma coisa muito simples escrever o texto para se candidatar, né? E eu tive essa dificuldade e os meus amigos: como está indo? Você já escreveu? Olha, estão faltando 3 dias. Você já escreveu? Estão faltando... Sei lá, e foi assim o tempo todo, né? Não teve um dia que eles não me perguntassem se já tinha feito, e eu estava escrevendo bem lentamente, bem aos pouquinhos, até o dia que eu tive chikungunya e não fui trabalhar e fiquei em casa por conta da doença, e ali eu consegui ter um tempo mais dilatado para poder escrever. Bom, então eu escrevi. Então, o que eu indico para os meus amigos, né, é ficar atento justamente àquele fluxograma que está lá no edital, né, e atentar para todas as 4 dimensões. Não escrevo sem deixar de estar preocupado com essas dimensões e com os 12 critérios. Inclusive, eu fiz até ajudando os amigos, eu cheguei até a fazer um form, né, um Google Form, com os critérios para que outras pessoas, após lerem a trajetória do colega, eles possam avaliar em cima dessas 4 dimensões e 12 critérios, pontuar e enviar isso para a pessoa, né? Depois, se vocês quiserem, eu mostro aqui como é que está o Google Form que eu preparei, né? Então, posso até colocar depois para os líderes, quem quiser utilizar desse Google Form, eu disponibilizo, e é uma coisa bem bacana, né? Você vai escrever, né? Vai dar para uma outra pessoa ler, essa pessoa vai dizer se está atendendo ao critério, se atende parcialmente ou se não atende ao critério, fazer algumas observações e te devolver. Então, você, em função do que seu colega ou dos colegas passaram naquele Google Form, você vai poder reescrever a sua trajetória, agora mais focado no que os colegas colocaram, né? Eu, quando escrevi, eu dei o meu lá, acho que todo mundo na fundação leu o que eu escrevi antes de enviar, porque o feedback dos seus pares é uma coisa importante,
né? Para verificar se você faltou alguma coisa da trajetória. Às vezes você está focando num projeto que você acha que é o melhor projeto da sua vida, mas você trabalhou com uma outra pessoa que acha que um terceiro projeto é o melhor ainda para você colocar, né? Que aí você esqueceu. Então o retorno dos pares é muito importante. Eu sei que para esse grupo que está assistindo aqui, que talvez não tenha ainda acessado ao edital, né, vai ter um tempo muito curto para fazer isso tudo. Né? Que nós temos apenas uma semana. Na quarta-feira que vem, tu tem que clicar lá em enviar e torcer. Né? Porque, por exemplo, eu não sei qual é a perspectiva, Isabela, de candidatos para esse ano. Você sabe? Qual é o número de inscrições? A nossa meta? Isso. Olha, o ano passado a gente teve 1.049 inscrições válidas. Para esse ano, a gente tem uma expectativa de ter entre 1.100, 1.500 inscrições válidas também. Então, vamos ver que não é um concurso assim fácil, né? Você não está concorrendo está concorrendo com pessoas do Brasil inteiro, né? Que tem projetos maravilhosos que você não tem ideia, né? Como uma colega dentro de Alagoas, que você não conhece, daquela cidadezinha, que tem um projeto maravilhoso e que vai tocar os avaliadores. Né? Então a gente nunca sabe, como ela falou assim no início, você talvez não acredite no seu projeto, mas talvez a comissão vai acreditar, né? Porque a gente tem o hábito de não acreditar naquilo que a gente faz, né? O que a gente faz nunca está bom para a gente, mas para o outro talvez seja excelente. Então a gente não tem aquela coisa assim, eu não vou ganhar. Na realidade, participa do concurso sem a pretensão de ganhar. Participa para, pelo menos, foi uma coisa que eu vi, né? Eu nunca tinha escrito a minha trajetória. Será que algum dos nossos colegas aqui já parou para escrever a sua trajetória? Para ver quanta coisa bacana, né, foi feita ao longo dos anos para atender o cidadão? Né? Eu sou da área de educação, né, mas acabei concorrendo para a área digital, né? Mas na educação você tem projetos maravilhosos, né? Tanto que a educação é a área que tem o maior número de candidatos, né? É uma coisa bacana mesmo, cara. Então você aproveita a oportunidade que tem para escrever a sua trajetória de vida e até apreciar. Porque é legal a gente colocar no papel o que nós fizemos, né? E colocar do lado assim, quem participou comigo, meu amigo, relembrar, né? Uma outra coisa que eu nunca tinha feito, as evidências dos projetos. Eu passei a ter uma pasta com todas as evidências, com aquilo tudo que eu tinha feito, matéria de jornal, né? Revista, publicação. Por exemplo, agora, depois de ter feito aquela imersão, né, apareci no Jornal Nacional, né? E o que é legal, né? Poxa, como servidor público, não foi lá aquela banda da corrupção do servidor público, nem nada. Né? Então, é legal. Isso está dentro lá das minhas evidências, né? Da minha história como servidor público. Então, isso aí que eu tenho para dizer para os meus colegas, a questão da sua candidatura, né? Agora, em relação ao prêmio, cara, é muito importante, como me falou, o valor em dinheiro, né? Todo mundo gosta de dinheiro, né? É bom, apesar que esse ano foi colocado no edital que pode ser que venha ter premiação em dinheiro ou não, mas o que é mais válido para um vencedor, pelo menos para aqueles 18, né,
é a imersão, né? A imersão é uma coisa muito bacana, né? A primeira foi feita em Londres, né, em 2018. A segunda que eu participei em 2019 foi em Berlim, na Earth School, uma escola voltada, né, para governança na área pública, né? Então foi uma coisa muito bacana nessa imersão. Inclusive o vídeo do Jornal Nacional foi no nosso segundo dia em Berlim, a gente fazendo um bike tour, né? Todo mundo passeando de bicicleta pelas ruas de Berlim. Nós ficamos uma semana lá, de sábado, chegamos no sábado e saímos no sábado. Então, durante esse período, nós tivemos aulas, né, palestras com os professores dessa escola, né, dessa renomada escola lá em Berlim, e tivemos visitas, né, visitas guiadas. Fomos na embaixada, recebidos pelo embaixador brasileiro lá em Berlim, fomos a museus, fomos aos ministérios, né? E o que é bacana é porque é tudo voltado para aquelas áreas, né? São 6 áreas, então todos os dias a gente tem um pouco de cada área. Se é da área de gestão, a gente tem palestra de gestão. Na área de saúde, tem alguma coisa na área de saúde, assim como o governo digital. Todas aquelas 6 áreas foram contempladas na imersão. Então, além de você conhecer um povo diferente, né, uma cultura diferente, você tem contato com servidores públicos, né, e professores de escolas voltadas para a governança pública. Então, eu não sei aonde vai ser a imersão agora em 2020, mas, com certeza, seguindo o 2018 e 2019, vai ser a melhor parte de ser premiado como espírito público, né? E, após premiação, você acaba fazendo parte de um grupo, né? Você tem um network bem com um horizonte bem à frente, né? Você passa a ter dentro do seu círculo de amizade pessoas que são premiadas, pessoas que têm a preocupação em levar melhor para o cidadão, o melhor de si para o cidadão, né? Tem os melhores projetos. Então, isso aí é uma bacana, você ter isso no seu círculo de amizade. A outra coisa é o reconhecimento, né? É o reconhecimento dos seus pares por você realmente. Olha só, eu não sabia que ele tinha feito aquilo tudo, né? Então, isso aí também é uma outra coisa que eu quero deixar para vocês. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, acho que eu já falei muito também. Bom, a gente vai ter que encerrar às 18h50, mas eu estou colocando... a gente vai ter que encerrar às 18h50, mas eu estou colocando aqui no chat o e-mail da Fundação João Goulart, para que vocês possam encaminhar as dúvidas, e a gente encaminha para a Isabela, nos coloca as respostas, e a gente encaminha para vocês. Na verdade, essa experiência do Sérgio é super válida, né? Ele contar um pouco dessa trajetória para a gente. E, assim, a Ana vai dar uma palavrinha agora para a gente finalizar o evento, mas é muito importante porque é muito válido, assim, a gente tem um esforço de fazer a inscrição, é óbvio que, como é um prêmio muito concorrido, você tem que ter um critério para que a avaliação seja o menos subjetiva possível. Então, a inscrição, você precisa colocar dados e fatos que comprovem aquela tua experiência, mesmo que de forma à distância. Mas do que o Sérgio falou, eu acho que o grande legado, né, é que, além de você ter a oportunidade de ser reconhecido pelo seu trabalho, e a gente tem poucas iniciativas de reconhecimento na área pública, por isso é tão incrível esse prêmio, né, é você ter a oportunidade de rever a sua própria trajetória. E isso é muito legal. Assim, você ter a oportunidade de avaliar tudo que você fez, porque realmente o dia a dia, as tarefas do dia a dia engolem a gente a tal ponto da gente esquecer tudo aquilo que a gente já realizou. Então, acho que é muito legal a gente ouvir do Sérgio
porque é alguém que passou efetivamente pelo processo, podia ser ele ganhador ou não, a gente ficou muito feliz que ele ganhou, mas mesmo que ele não tivesse ganho, eu acho que é um processo que vale muito a pena de ser feito, para que você possa avaliar a tua trajetória, né? Ana, agora é com você. Boa noite, pessoal. Eu pedi a Bárbara para me dar uns minutinhos no final, que eu queria dar o outro lado, né? O Sérgio falou como é que aconteceu. A gente que faz parte da rede do República recebe todos os informes de lançamento, e ao analisar aquilo ali, eu pensei na equipe, eu falei, o Sérgio é a pessoa que tem o melhor potencial da equipe para se inscrever nesse prêmio. E aí, eu estou falando aqui com servidores que podem querer se inscrever nesse prêmio, mas além de vocês serem gestores, a gente também vai divulgar isso para os gestores da rede, então eu quero deixar o meu depoimento como gestora. Muitas das vezes a gente tem um diamante na nossa equipe que às vezes ele não vê que o brilho dele é tão assim brilhante mesmo, que é tão aparente para a equipe. E o papel do gestor é esse, é de estimular aquele profissional que ele tem na equipe, que é um grande talento, a ele ir além. Então, eu sabia o seguinte, ele podia se sentir intimidado por eu estar falando. Por isso eu reuni a equipe e falei, gente, a minha proposição é que seja o Sérgio. O que é que vocês acham? Todo mundo aprovou de imediato. E ali a gente montou uma força-tarefa realmente de monitorar prazos das primeiras inscrições, da segunda, porque eram fases, né? Eu não sei se vai continuar agora, Isabela, com fase, mas tinha uma primeira fase de escrita, você passava para uma segunda fase, você preenchia mais outros dados. E a gente criou assim, quem sentava próximo, monitorava com ele, estava escrevendo prazos, quem estava mais distante perguntava, eu passava lá sempre perguntando também, a cada 2, 3 dias, aí, Sérgio, como é que tá? Porque a gente entendeu o seguinte, que muitas das vezes nós realmente somos tímidos em reconhecer o nosso potencial. Então, quando gestor, a gente precisa reconhecer o potencial das pessoas que estão com a gente e estimulá-las a seguir à frente. Então, assim, para você que é gestor, que estiver assistindo isso, estimule o seu profissional, o seu colaborador a se inscrever no prêmio, se você realmente entende que ele tem potencial de ir além. E a cada fase que o Sérgio ia, era uma vitória de toda a equipe. A gente se sentia contemplado. Quando ele chegou dizendo, Ana, ganhei, foi uma festa. E a gente está quase chegando ao final de um ano desse reconhecimento e a gente tem uma brincadeira com ele que a gente sempre fala, a gente tem um espírito entre nós agora, tudo pode, né? Virou a nossa brincadeira interna da equipe. Mas isso porque nos enche de orgulho ter alguém na equipe que foi reconhecido pelo talento que tem. E nós vimos esse talento nele e ele era muito tímido para dizer, não, que isso? Durante mais de 20 anos eu fui professor de sala de aula, eu estou fora em gestão há 8 anos. Falei, Sérgio, essa trajetória. E o prêmio é isso, ele não te avalia pelo que você está fazendo agora, ele te avalia por toda uma trajetória dentro do serviço público. Então, assim, se você hoje acha que o que você está fazendo neste momento não tem a relevância que você gostaria que tivesse, mas veja a trajetória que você construiu no serviço público. E em cima dessa trajetória, se você puder comprovar as evidências dos impactos que o teu trabalho gerou para o cidadão, a qual ele é beneficiário desse serviço prestado, não perca a oportunidade de se inscrever. É uma experiência única. Além de tudo isso que o Sérgio falou, você passa a compor a rede do República com acesso a uma série de outras formações, de networks, muita informação para a qualificação do serviço público. Então, eu só queria deixar aqui o meu depoimento como outro lado, como gestora, de quem estava lá dizendo assim, não, vai. Muitas das vezes a gente precisa fazer isso. Não é só colocar vai para engajar no serviço. Às vezes é para engajar numa premiação que a gente vê potencial. E se vocês virem potencial em vocês, façam. Se virem potencial em algum profissional que atua com vocês, estimulem. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência tão bacana quanto a gente viveu lá na Fundação. Quando a gente chegou lá com o troféu dele, que era um E todo estilizado. Olha lá, o troféu, todo estilizado, a gente fez uma festa. A gente realmente... Foi tanto uma festa que a gente ainda acabou indo para a casa dele festejar no final de semana. Então, assim,
é muito legal quando a gente vê uma iniciativa de reconhecimento no serviço público. A gente lá na Fundação, a gente tem o prêmio que a gente faz para os líderes, tem o prêmio que a gente faz para os gestores, mas esse é um prêmio local. O Prêmio Espírito Público é um prêmio nacional. Então, no caso do Sérgio, ele foi o único representante do estado do Rio de Janeiro. O restante dos premiados vieram de outras partes do Brasil. Isso nos enche também de orgulho saber que na cidade do Rio de Janeiro, dentro da prefeitura do Rio de Janeiro, tem um profissional com esse potencial todo. E eu tenho certeza que ele não é o único profissional com todo esse potencial. Tem outras pérolas que estão aí dentro da Ostras que a gente tem que colocar para fora e deixar ela brilhar bastante. Então, eu convido vocês a ou se inscreverem ou estimular o profissional que atua com vocês a se inscreverem também. Obrigada. Muito legal, Ana, teu depoimento. Isabela, você quer falar mais alguma coisa para a gente vai fechar? Eu acho que eu só vou responder rapidamente 3 dúvidas que já surgiram. Que acho que o primeiro, né, mas antes de tudo, acho que agradecer novamente esse espaço, agradecer muito o depoimento do Sérgio, agradecer muito o depoimento da Ana, porque eu acho que são essas falas que fazem também muita diferença, né, e geram esse senso de fato de pertencimento, esse senso de engajamento, porque o nosso grande objetivo é contar essas histórias. A gente sabe que tem muitas boas histórias para serem contadas, né? Então, esses depoimentos, acho que eles têm muita força, né? Então, queria agradecer e dizer que tá confirmada a premiação em dinheiro, no mesmo valor do ano passado. Então, como o Sérgio colocou, não é o único recurso, né? Acho que tem outros recursos, né, que, como vocês bem colocaram, né, fazer parte dessa rede, estar conectado com outros profissionais, participar de uma imersão, né, a própria cerimônia, né, aquele momento, né, de homenagem e de agradecimento aos profissionais públicos também, são todos mecanismos de reconhecimento que a gente sabe e que nos relatos aparecem como um grande valor também, né? Então, mas de qualquer forma está confirmado esse recurso, assim como a imersão, mas muito provavelmente ela vai ser realizada em 2021, né, dado, né, a impossibilidade de realizar uma viagem, né, nesse ano, nessa conjuntura, a gente preza sempre pela segurança, né, de todos os participantes. Então, assim que for possível, essa viagem ela vai acontecer, porque a gente sabe que esse legado, esse conhecimento que fica, ele tem um valor imensurável, né? Então, a gente quer manter, quer continuar, e a gente vai fazer quando for possível, né? E, Ana, também ainda estão previstas essas fases intermediárias, mas nesse ano ela vai ser feita de maneira automatizada, então a resposta vai ser mais rápida. Então, o candidato, quando ele vai preenchendo os critérios de elegibilidade, ele já automaticamente sabe se ele pode seguir para as fases seguintes. Então, com isso, facilita o processo de inscrição e também torna ele mais rápido. Tá? Então, só respondendo essas 3 dúvidas que já surgiram, mas eu também fico à disposição para receber, viu, Bárbara, outras perguntas e contem conosco. Claro, a gente vai disponibilizar novamente aqui no chat o e-mail da Fundação João Goulart, e aí, para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou quiser compartilhar com algum colega também, pode encaminhar para a gente direciona para o Instituto República. Caso também vocês queiram conversar com a gente está sempre aqui na Fundação à disposição, a gente também pode acionar o Instituto para alguma dúvida. O site tem bastante informações, como disse a Isabela, a gente também mandou o site aqui pelo chat, e como a Isabela falou agora, com essa questão de estar tudo automatizado, acho que fica bem mais fácil também para que você possa fazer a tua inscrição ou para indicar algum colega para fazer a inscrição também. Eu quero agradecer a participação de todos, eu quero agradecer a Isabela também, ao Instituto República, né, aqui na pessoa da Isabela, que topou imediatamente fazer esse encontro com a gente. A nossa intenção era, de fato, que a gente pudesse ter um material para que os líderes tivessem maior acesso às informações do prêmio,
né? A gente abriu também para outros gestores e outros servidores, para que eles pudessem também ter acesso. A gente está fazendo a gravação também para disponibilizar, porque a gente o reconhecimento é algo que a gente precisa fortalecer no serviço público. E acho que iniciativas como essa do prêmio devem ser muito valorizadas. Então, agradeço também a participação de todos vocês que estão aqui com a gente. Agradeço o depoimento do Sérgio também e o da Ana, e desejo uma boa noite a todos.